Oi, gente, bom dia. Estou aguardando um pouquinho para ver se os demais entram, tá? E hoje a gente vai então continuar a apostila 2. Se vocês quiserem aí já até procurando para acompanhar, é a parte das organelas membranosas. Na aula passada a gente viu as organelas não membranosas, agora eu vou passar as membranosas, tá? Depois eu vou compartilhar os slides também, como na outra aula. E só se quiser já adiantando aí a apostila para acompanhar as figuras, tá bom? Daqui a pouquinho eu começo. Vamos esperar mais um pouquinho, que só tem 3. Gente, eu vou começando então, tá? Se o pessoal for entrando aí, a gente vai aceitando, admitindo aí, senão não dá tempo nem de eu falar um pedaço das organelas membranosas, que é uma aula só. Então, eu vou compartilhar a tela, tá? E depois vocês só me dão um ok se tá visualizando, que tem dia que dá problema, né? Então, tá vendo tudo? Tá? Alguém fala aí para mim se tá dando para ver a tela. Tá dando. Então tá, organelas celulares. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Interromper, fiquem aí tranquilo. Aí o Pedro entrou. Então, ó, na última aula a gente viu as organelas não membranosas. Então falamos lá dos ribossomos, do citoesqueleto, do centríolo, né? Aí eu enfatizei as organelas que, no caso, o citoesqueleto vai fazer os movimentos ameboides, né? Até a gente acho que fez alguns exercícios. Eu não estou muito bem lembrada, mas qualquer coisa a gente está voltando aí nos exercícios. Então, as organelas celulares, só para relembrar aqui, ficam lá no citoplasma da célula e elas vão fazer com que a célula funcione, produza tudo que o ser vivo precisa, né? Então, mais uma vez eu enfatizo que é como se fosse uma fábrica, né? Vão entrar produtos, ela vai produzir muitas coisas e vai eliminar resíduos também. Então, a célula, como um todo, ela precisa de fazer o transporte de substâncias que a gente enfatizou na primeira apostila, né? Foi a matéria que a gente terminou lá. Já falamos no introdução lá da aula das organelas não membranosas, né? Que tem a célula eucarionte, procarionte. Eu sempre gosto de enfatizar para a gente estar sempre associando. Então, a eucarionte tem núcleo e a procarionte não. Então, as primeiras células que surgiram eram simples. Aí as células foram ficando complexas, né? A gente viu a teoria da endossimbiose, de que a célula foi sofrendo dobrinhas, reentrâncias, né? Aí formou as organelas, que são as membranosas, e a célula englobou a mitocôndria e algumas o cloroplasto, e aí começaram a fazer fotossíntese e energia. Subentende-se, então, que a célula, aos poucos, talvez durante milhões de anos, foi se modificando e ficando mais complexa.
Aí deu origem, então, aos animais, aos vegetais, né? E aos demais reinos. Aqui uma célula animal, que a gente sempre enfatiza a diferença. A célula animal, ela tem duas organelas que a célula vegetal não tem. Então, sempre é bom estar enfatizando para lembrar que é o centríolo, que é uma organela não membranosa, que a gente já viu na aula passada, e os lisossomos. A célula vegetal não tem. E quando a gente compara a célula vegetal, ela tem o vacúolo, que a animal não tem, que é uma organela de armazenamento de substâncias. O cloroplasto, para fazer fotossíntese, e a parede celular. Então, são células semelhantes, porque vão ter outras organelas iguais, mas enfatizar sempre a diferença. Cuidado só, eu acho que eu já falei a semana passada, não fiquem ligados no formato, porque tem aluno que fala, a célula mais arredondada é animal e a que tem um formato mais estranho é vegetal. Não, porque às vezes vai ser semelhante, tá, o formato. Então, procura dentro da célula. Tem centríolo, que é o tubinho oco lá que a gente já viu, animal. Tem vacúolo, que são bolsas grandes, né, dentro da célula, cloroplasto da fotossíntese, a parede celular, vegetal, não tem erro. E a bactéria, né, que tem o material genético solto no citoplasma. Ela pode ser simples também, arredondadinha, mas aí eles fazem os filamentos de DNA livres no citoplasma. Lembrando que a bactéria também tem parede celular, igual a célula vegetal, pode ter estruturas locomotoras, tem algumas que não, e ainda pode ter uma cápsula, que é um envoltório a mais ainda para proteção, certo? O citoesqueleto, que eu já havia falado, né? Que então ele vai estar dando um reforço, uma sustentação para a célula. Então é uma rede de fibrazinhas, né, de proteínas, quase que invisíveis ao microscópio, porque são muito fininhas. Então, aqui estaria a membrana, ó, aqui é o núcleo. Então, esse citoesqueleto, ele vai manter como se fosse um arcabouço para a célula ficar com o formato normal. E aí as organelas vão ficar todas posicionadas e ele vai meio que segurar essas organelas também na posição ideal. Aí eu falei que ele é responsável pelo movimento de ciclose. O que é a ciclose? Ocorre principalmente em vegetais, né? Os cloroplastos vão mudando de direção, principalmente para pegar mais luz. E ele é responsável também pelo movimento do citoplasma. Então, quando a célula faz pseudópodes, que são os falsos pés, é o citoesqueleto que é responsável. Falamos do centríolo, que então ele é formado por vários tubinhos, que são filamentos de proteínas, né? E aí esses, que a gente são microtúbulos, né, formados de proteína, e aí eles se posicionam de 3 em 3 e se ligam, formando 9 triozinhos de microtúbulos. E aí forma uma disposição oca, formando um cilindro oco, que vai ter função na divisão celular e vai formar os cílios e os flagelos. Então, aqui, para a gente associar o centríolo, ó, a divisão celular. Então, ele forma as fibras do fuso, que nós vamos enfatizar nessa apostila ainda. Aí, ele separa o material genético para a célula se dividir. Tá vendo? Então, ele participa da divisão celular. E forma flagelos e cílios. Então, eu coloquei o exemplo do espermatozoide. Então, é os microtúbulos do centríolo que vai formar o flagelo. E os cílios de uma célula, que é um protozoário, né? Dá para ver os cílios movimentando, eles se locomovendo. Então, é o centríolo também que forma os cílios. E falamos dos ribossomos. Como organela não membranosa, ele é formada pela união de duas peças. Na verdade, a gente simplifica um pouquinho, parece que ele forma um 8, né? E aí, ele é bem pequenininho na célula. Então, ele tem a função de produzir as proteínas, né? Então, ele vai produzindo as proteínas e vai, de certa forma, então, ajudando aí a produzir a segunda maior substância que a gente tem no nosso organismo, certo?
Então, ribossomos, também não membranosas, síntese de proteína. Então, aqui está mostrando o ribossomo no citoplasma, ó. Ele se liga no RNA mensageiro para produzir a proteína. Ele é a fábrica da nossa proteína. E onde eles estão? Ó, se soltos no citoplasma, ou eles vão estar aderidos no retículo, que aí vai formar o retículo rugoso, que está aqui embaixo, cheio de bolinhas. Aqui de novo, olha, está ligado, aqui é o ribossomo em laranja, ligado no RNA e fazendo a proteína. Então, ele é a fábrica de proteína. Lembra disso, que está ótimo já. E aí, então isso eu fiz uma visão geral do que a gente já tinha visto, né? Eu não vou lembrar agora quem tinha faltado, mas também tem a gravação das organelas não membranosas com mais detalhes para quem precisar. Tá lá no canal aí do Liceu. E agora, então, a gente detalha um pouquinho as organelas membranosas. Então, gente, o nome ele já dá dica, né? Não membranosas. Então, pensa lá, o citoesqueleto, o centríolo, eles são formados de união de proteínas. Então, não é membrana. Ele forma lá um cilindro oco, forma os fiozinhos, os filamentos. Por isso que são organelas não membranosas. Agora, as organelas membranosas, o nome já te dá a dica, né? Eles vão ser formados por várias membranas, e essas membranas são semelhantes à membrana plasmática, certo? Então, tudo indica aí as teorias que a própria membrana, ela foi sofrendo as dobrinhas, adentrando no citoplasma e formando as organelas membranosas, certo? Quais são? O retículo endoplasmático, que é um canal, né? Um conjunto de membranas internas na célula que lembram bolsas, sacos, né? Interligados. E aí ele é dividido em dois: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, né? Aí eu preciso diferenciar os dois em termos de função e de visualização também, que a gente já tinha visto um pouquinho na apostila 1. Então, ó, a membrana plasmática está aqui. Segundo as teorias, ela foi sofrendo dobras, várias dobras e reentrâncias. Aí essas dobras, inclusive, formaram a carioteca, e elas foram se prolongando, as dobras da membrana. E aí originaram também o retículo endoplasmático, certo? O ribossomo, que é uma organela não membranosa, que pode estar livre aqui no citoplasma, ele também pode estar aderido no retículo. Então, aqui, colado na carioteca, ó, que é a membrana do núcleo, já vem o retículo endoplasmático, que é um monte de membrana que vai se comunicando até na membrana que envolve a célula, da carioteca até na membrana. Pode fazer tipo caminhos aqui e se ramificando pela célula. Então, por isso, organelas membranosas são formadas literalmente por membranas que se comunicam, tá? Por que que se comunicam? Porque, gente, o retículo endoplasmático, uma das funções dele, além do que a gente vai especificar, é transportar. Então, é como se ele fizesse caminhos aqui, ó, parece um labirinto. Aí as substâncias vão passando e vão de um lugar para o outro na célula. Tá? Então, eu posso já até adiantar, se eu tiver que citar a função do retículo endoplasmático, sem especificar se é liso, se é rugoso, pode pôr transporte, transporte de substâncias. Tá? Até tem um exercício que ele faz uma comparação da célula com uma cidade. E aí ele fala lá que as ruas e as avenidas que fazem o transporte seria então, para associar, seria como se fosse o retículo endoplasmático na célula, porque ele transporta substâncias, tá? Então essa seria uma função. Aqui eu destaquei em rosa, né? Aqui é o rugoso e aqui, embora esteja pequenininho, ele não tem ribossomos. Aqui é o liso, tá vendo? Aí não vai ter ribossomo, aí é o retículo liso. Lembra que o rugoso pode ser chamado de retículo endoplasmático granular ou granuloso, por causa das bolinhas. Então, às vezes, abrevia por RER, hair, retículo endoplasmático rugoso, tá? E o liso,
que ele não tem os ribossomos. Então, ó, eu falei, associa retículo endoplasmático como um todo, faz transporte, desculpa. Agora, se eu especificar o rugoso que tem o ribossomo, além de transporte, faz síntese de proteína. E o liso, além de transporte, faz síntese de lipídios. Isso também a gente já tinha visto na apostila 1, que a gente colocou na apostila 1 a função básica, lembra? Das organelas. Então, falava lá o retículo rugoso, síntese de proteína, retículo liso, síntese de lipídios, tá? E o liso também, gente, ele faz um processo chamado detoxificação. É como se fosse uma desintoxicação. Tudo que a gente ingerir, aquele dá exemplo de bebida alcoólica, que é uma droga, ou algum medicamento, que a gente sabe que os medicamentos, por mais simples que seja, são drogas, né? E a célula, ela vai ter que metabolizar esses resíduos, para não ter riscos dela mesma se infectar com essa substância tóxica e morrer, né? Então, quem faz essa detoxificação, que é a retirada da substância química da célula, é o retículo liso. Então, vamos supor, uma pessoa que toma bebida alcoólica. Ah, começou tomando um pouquinho só. Aquele pouquinho já é suficiente para a pessoa ficar tonta, vamos dizer assim. Só que aí eles falam assim: ah, já acostumou, nem faz efeito mais. Na verdade, o que é esse acostumar? A célula, principalmente do fígado, ela começa a desenvolver mais retículo liso para destruir essa substância. Então, hoje ela tomou meio copinho de cachaça, ótimo, ficou tonta. Fez isso uma semana, 2 semanas, um mês. Parece que não faz mais efeito. Por quê? Porque ela já disponibilizou mais retículo liso que destrói as moléculas do álcool e elimina ela do organismo. Aí ela passa a beber um copinho, meio, agora um. Aí já vai dando efeito, porque aquele tanto de retículo liso não metaboliza um copo rápido. Aí, então, a célula, principalmente do fígado, vai produzir mais retículo liso e aí lentamente vai destruindo essa molécula de álcool. Aí, daqui a pouco, já acostumou também. Então, esse acostumar, literalmente, é como se fosse uma defesa. O organismo vai se preparando. Por isso, gente, que quando uma pessoa toma muita bebida alcoólica, né, que todos os dias, ela tem riscos de cirrose hepática. O que é isso? As células do fígado vai chegar num limite. Aí ela já está no máximo, não tem como mais sintetizar o retículo liso, porque já chegou no limite, e aí o álcool começa a destruir as células do fígado. E aí a cirrose, então, é uma destruição, a morte das células, e como o fígado é um órgão vital, né, pode levar à morte. Né? Isso acontece também com, às vezes, medicamento. Tem pessoas que tomam medicamento controlado muito forte durante muito tempo, também pode desenvolver uma cirrose hepática, porque aí o retículo liso não dá conta de metabolizar e a droga começa a destruir a célula. Certo? Então, eu quero acrescentar agora, então, ó, então acrescentamos já o retículo endoplasmático como um todo, ele faz transporte, o rugoso especificamente sintetiza proteína e o liso sintetiza lipídio. E o liso também faz a detoxificação. O que é isso? Vai destruir moléculas de drogas, de álcool, de medicamentos, para que essas drogas não tragam danos para a célula, certo? Então, aqui ó, é para mostrar a carioteca em azul, tá vendo? O nucleolo, material genético, a carioteca. A relação do retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, que vai se espalhando desde o núcleo, ó, até às vezes na membrana, porque aí a substância vai sendo transportada por ele, certo? Outra organela membranosa, ó, aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, já tínhamos falado também sobre o complexo de Golgi. Ele também é formado por muitas membranas, ele até lembra um pouco o retículo endoplasmático, só que ele tem bolsinhas, bolinhas ligadas a ele, saindo, se desprendendo dele, tá? Então ele também fica próximo ao núcleo, né?
E ele recebe várias substâncias que o retículo endoplasmático produz, ele recebe, então ele armazena substâncias. Às vezes eles usam até o termo, ele empacota, né? Então ele lembra um monte de sacos, de bolsas empilhadas, né? E aí ele vai, de certa forma, guardar essas partículas. Aí conforme ele vai guardando, vou mostrar o Golgi aqui, ó, ele vai secretando. Ele vai eliminando essas vesículas. Então, a gente diz que ele armazena e secreta substâncias. Então, para não confundir com o retículo, principalmente o liso, ó, ele sempre está associado às bolinhas. Então, essa animação aqui, o que ela mostra? Ó? Aqui é o retículo rugoso. Ele aparece um cantinho aqui, depois ele desaparece. Então, o que ele quer? Que você associe. O retículo rugoso produz a proteína, aí ele transporta, aí ele armazena no Golgi e o Golgi secreta as vesículas liberando essa proteína. Tá vendo? Do rugoso passa para o Golgi, aí o Golgi armazena e secreta, certo? Então ele faz armazenamento e secreção, certo? Ele pode armazenar, então, em geral, proteínas. E quando ele solta essas bolinhas aqui, ó, essas proteínas, que em geral são enzimas, vão formar os lisossomos. Por isso que eu já pus aqui junto, ó, os lisossomos. Então, são os pequenos sacos, as bolsinhas, que o Golgi libera, que contém enzimas. Tá vendo? Então, o rugoso passa para o Golgi armazena e secreta. Quando ele secreta, ele forma o lisossomo. O lisossomo, então, é cheio de enzimas, enzimas digestivas, né? Que vão fazer a digestão intracelular, que isso também a gente já viu. Ah, qual é a função do lisossomo? Ele faz a digestão intracelular. Ótimo. Para quê? Para digerir partículas que estão dentro da célula ou partículas que entram na célula. Então, gente, é muito comum aparecer. É claro que aqui está um pouco exagerado, ó, tem muitos números, mas às vezes ele enumera e ele vai querer a sequência. Então, ó, o rugoso produz a proteína, do rugoso armazena no Golgi e o Golgi libera as vesículas de secreção para fazer a digestão. Então, aqui no 12, ó, tá vendo que tem um monte de partículazinhas lá dentro? É que o lisossomo está digerindo, fazendo a digestão intracelular, aí ele digere partículas. A célula vai usar algumas, e o que não der para ela usar, ela vai jogar fora, que a gente já viu na apostila anterior. Isso aqui é a exocitose ou plasmocitose. Tá jogando resíduo fora. Tá vendo? Aqui é um exercício, ó, unindo a apostila 1 com agora o que a gente está vendo, ó. Aqui o 1, ó, e o 2, ele está falando, ó, o 1 é a pinocitose, então a célula engloba partículas líquidas. No 2 é a fagocitose, a célula engloba partículas sólidas. Aí forma o vacúolo. Como que forma o vacúolo? Ó, aqui está o Golgi. O Golgi armazena, secreta e forma o lisossomo, que é o lisossomo. A partícula que foi absorvida pela célula por pinocitose ou fagocitose, ela vai se juntar com o lisossomo. E aí vai formar o vacúolo digestório ou digestivo, tá vendo? Aqui é vacúolo alimentar, só tem o alimento. E aí junto o lisossomo com o vacúolo alimentar forma o vacúolo digestório. Aí aqui ele está digerindo para eliminar o resíduo. Então, o 3 é a exocitose ou plasmocitose. Então, é muito comum essa sequência. O rugoso produz a proteína, o Golgi armazena, forma o lisossomo com a proteína, com a enzima, que vai digerir as partículas. Essas partículas podem entrar na célula ou elas podem ser da própria célula, certo? Aí vão aparecer alguns termos que eu não sei se eu pus aqui, se eu só olhar que aí eu já comento com vocês. Pus, então mais na frente eu vou explicar. Não sei se dá tempo hoje, né? Mas vamos devagar, porque como são muitos detalhes, não tem importância se a gente não terminar, né? Então veja, é a relação. Então, eu vou citar agora a importância, a função, o retículo rugoso, do liso, né? A relação deles, lembrando que
eles podem, inclusive, mandar substâncias para o Golgi armazenar e secretar. E quando é uma proteína, uma enzima, em geral, o Golgi vai formar o lisossomo, que vai fazer a digestão intracelular. Tudo bem? Se tiver pergunta, viu, gente? Senão eu vou indo. Outra função do Golgi, ó, isso aqui a gente não viu na apostila 1. O complexo Golgi, então, ó, armazena, secreta e forma o lisossomo. Essa é uma função. Outra função, o complexo Golgi, ele forma uma estrutura chamada acrossomo no espermatozoide, na célula masculina animal. O acrossomo fica aqui na cabecinha do espermatozoide. Então, o que essa imagem está mostrando? Ó, nessa região que eu chamo de cabeça, que é a pontinha do espermatozoide, tá vendo? Ó, vai ter um monte de complexo de Golgi. E aí, ele vai receber proteína, enzima do rugoso, armazenar e começa a liberar as vesículas de secreção, ó, tá vendo? Vai liberando várias. Aí elas vão se fundindo, elas vão se juntando e formam uma bolsa só, que é o acrossomo. Então, aqui é o Golgi, ó. Então, o Golgi formou o acrossomo do espermatozoide. Para que serve esse acrossomo? Quando ele chegar no óvulo, ele digere a parede do óvulo para fecundar. Então, vamos supor, se você tem um espermatozoide que ele não tem complexo de Golgi, ele não forma o acrossomo, ele tem um defeito, vamos supor, genético. Ele jamais vai fecundar um óvulo, certo? Então, a cabeça do espermatozoide, ela é dotada de muito complexo de Golgi, porque precisa formar o acrossomo, é o Golgi que forma. Aqui nessa região, ó, tá vendo? Tem muita mitocôndria, que é para dar energia para ele mover a cauda e se locomover e chegar no óvulo. Então, se ele também tiver uma falha e não tiver mitocôndria suficiente, ele não vai conseguir ter velocidade, se locomover e também não fecunda o óvulo, certo? Então, para fecundar o óvulo, no espermatozoide, vamos dizer assim, perfeito, ele tem que formar o acrossomo, tem que formar o flagelo e tem que ter a mitocôndria para dar energia, certo? Outra função do complexo de Golgi, ó. Quando eu falo assim, célula animal tem centríolo, célula vegetal não tem centríolo. Aí o centríolo participa da divisão celular. Ah, então célula vegetal não se divide? Divide, só que de outra forma, e é o complexo de Golgi que ajuda, ó. Ele forma uma estrutura chamada lamela média, que é essa parede aqui, ó, que vai dividir a célula em duas. Enquanto eu mostrei naquela animação lá atrás, ó, até vou voltar para vocês, ó, associarem. Eu mostrei aqui, ó, tá vendo? O centríolo formando as fibras de proteína do fuso que vai ligar no material genético. Aí ele vai dividir o material genético e divide a célula. Então, a célula animal, ela tem o centríolo participando da divisão celular. A célula vegetal não tem centríolo, gente. Então, é a lamela média que divide a célula. E a lamela média, ó, o que ele está mostrando aqui? Complexo de Golgi, ó. O que vai acontecer? O complexo de Golgi vai formar a lamela média, ele vai liberando as vesículas vão se fundindo, mais ou menos igual aqui, ó. As vesículas vão se fundindo e formam um acrossomo cheio de enzimas. Aqui as vesículas vão se fundindo e vão formar a lamela média. Aí a lamela média é como se fosse uma parede celular. Aí vai acontecer a citocinese. O que é isso? A célula se divide exatamente na lamela média. Então, na célula vegetal, a divisão acontece pela lamela média, que é formada pelo complexo de Golgi, ok? E aqui, ó, eu acho que na apostila de vocês eles não trouxeram esse termo. Eu não estou lembrada, eu estou até sem o material impresso, eu teria que abrir lá no Positivo On, mas existe vários exercícios, né, que eles trazem os grãos de zimógeno, é até o nome bem estranho, mas são essas bolinhas aqui, ó, verdes, nessa figura. O que é um grão de zimógeno? É uma vesícula, tipo um lisossomo, cheio de enzimas. E aqui, gente, é específico do pâncreas. Então, o que o complexo de Golgi está fazendo? Ele vai liberando as vesículas de secreção, que são muitas.
E aí eles dão o nome de grão desimógeno, que é específico do pâncreas. Aí essas enzimas aqui, então, vão formar o suco pancreático. Aí elas vão soltando a secreção aqui fora da célula. Então aqui já é o intestino, vai cair no intestino essa secreção. Então o complexo de Golgi forma os grãos de desimógeno nas células do pâncreas, que o grão desimógeno, então, é tipo uma bolsa que armazena o suco pancreático. O complexo de Golgi vai eliminando as vesículas, as enzimas, aí forma o grão desimógeno e o grão desimógeno joga a secreção no intestino para fazer a digestão, certo? Então, olha como a gente acrescentou coisas, ó. Aqui no Golgi, no retículo, além de fazer proteína e lipídio, o rugoso faz proteína, o lipídio, o liso faz lipídio, eles transportam substâncias por causa dos canais. O Golgi armazena, secreta, forma o lisossomo, né? Então, ó, armazena, ele recebe a proteína do rugoso, armazena, secreta, forma o lisossomo e o lisossomo faz a digestão intracelular. O Golgi forma o acrossomo do espermatozoide, certo? Que é aquela bolsinha que vai digerir a parede do óvulo, forma a lamela média nas células vegetais e forma os grãos desimógenos nas células do pâncreas. Tudo isso é função do complexo de Golgi. E o lisossomo, gente? O lisossomo, ele faz digestão intracelular. E aí vão aparecer esses termos aqui, tá? Autofagia, heterofagia, né? Apoptose, que eu não vou conseguir falar hoje, tá? Porque eu não quero quebrar a explicação no meio. Então eu vou a semana que vem acho que não vai ter aula, gente. Parece que vai emendar o feriado, porque na quinta é feriado. Eu não sei se o Juninho já falou alguma coisa. Vocês estão sabendo alguma coisa? Ou ainda não? Ele não falou nada ainda não. É porque o feriado é na quinta, sabe? E como eu sei que todo mundo tá assim, né, se desdobrando e tendo aula, assistindo aula, então foi cogitado, então, de emendar o feriado para dar um descanso, uma pausa, né? Mas eu não tenho certeza. Se por acaso eu não tiver aula na sexta, aí eu vou começar do lisossomo na outra. Mas quinta é certeza porque é feriado, tá? Aí na sexta a gente fica meio que na espera aí para ver se vai emendar mesmo, ok? Eu não tenho certeza. E aí então eu vou falar especificamente do lisossomo, tá? Aqui, ó, na apostila de vocês, isso aqui tudo eu vou passar ainda, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui também eu vou passar ainda. Esses exercícios aqui, ó, que começa, eu só queria ver aqui, ó. Eu queria saber se vocês já fizeram esses, que são das organelas não membranosas. Vê para mim, ó, que é na página 11 e 12, acho. Confirma aí para mim se vocês fizeram ou não, se eu fiz com vocês. Eu dou Eu não fiz não. Não? Eu não lembro, porque na última aula eu expliquei, mas eu acho que não deu tempo de fazer. Então, eu vou deixar o das organelas não membranosas de tarefa. O difícil só é eu saber a página certinho. Eu acho que é página 11, aí vai ter página, até a página 12, ó, 13, eu acho. Página 11, 12, 13. Deixa eu ver se é isso. Acho que vai um pouquinho além, ó. Alguém tá com a apostila aberta? Vê para mim aí. Se é página 11, 12, 13. Se é isso. Começa na 11 e vai até a 12 só. Até a 12? Então é isso. Então, página 11 e 12. Que são das organelas não membranosas. Porque como eu não acabei as membranosas, não precisa fazer dessa parte. Então, fica de tarefa página 11 e 12. Quem fizer, pode me mandar foto, que aí eu deixo anotado aqui. Como a gente vai ter que juntar várias coisas para dar uma nota, inclusive as tarefas eu vou estar juntando, tá? Então, façam a página 11 e 12 e aí, então, me manda, tá? Não precisa mandar pôr no grupo, pode me mandar no particular, que aí eu faço o print, eu estou montando um relatório de cada sala e eu vou deixar anexado, então, nesse relatório as tarefas que vocês me enviarem. Tá certo, pessoal? Então, fica a página 11 e 12 aí de tarefa.
das organelas não membranosas. Quem perdeu a aula, eu não vou lembrar, tem a aula da semana passada, que foi então, acho que do dia, será que foi dia 29, 28? Deixa eu conferir aqui. Sexta passada. Ó, foi dia 29. Então, vai estar lá no YouTube, no canal do YouTube, a aula de biologia do dia 29, que é a organela não membranosa, que é a tarefa da aula 11 e 12. Certo? Alguma pergunta aí, gente? Então, hoje, só quem for querer dar uma lidinha no texto, que eu acho importante, leiam lá sobre o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, né, e os lisossomos, porque o resto eu ainda não passei para vocês. O lisossomo, inclusive, eu só falei da função geral, eu não especifiquei, certo? Alguma pergunta? Não. Não, tranquilo. Então eu vou encerrar, que vocês vão ter agora uma outra aula, né? Então o Sérgio até pediu sempre para dar uns minutinhos aí, uns 5 minutinhos, e aí na próxima aula a gente continua, certo? Bom final de semana, viu, gente? E até então a próxima aula. Mandam as tarefas aí, tá? Eu aguardo vocês. Tchau.